Olá, de volta com mais um podcast Eleições 2024, os caminhos da política no consórcio de mídias do Portal Meon e do T7 News. E hoje recebendo a visita do José Melo. O Melo é o presidente do Diretório Municipal do PSDB na cidade de São José dos Campos. Tudo bem, Melo? Prazer em tê-lo com a gente. Obrigado, Reinaldo. Muito bom estar com vocês aqui no Meon. Eu acho os caminhos da política, né, são importantes. Acho que tudo passa pela política, né? Nós temos que trabalhar bem para que a gente tenha uma cidade boa, um estado bom e o país indo para frente. Esses caminhos o Melo está percorrendo faz tempo já, né? Há bastante tempo já, né? Tanto trabalhando nos partidos como na prefeitura, em associações também, né? Acho que tudo isso complementa. Tem a política partidária, a política empresarial, tudo isso é complementado, né? Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre o próprio Melo, né? Falar um pouquinho da tua história e, evidentemente, da tua chegada até essa questão política, né, partidária. Ah, legal. Então, eu nasci em São Paulo, né? Vim para cá, estudei o colégio técnico lá, vim para cá estudar na faculdade de engenharia aqui, e em 1976, né? Faz tempo já, o século passado, e estudei engenharia aqui. Eu trabalhei no INPE o primeiro ano, depois eu fui trabalhar na Johnson. Naquela época é incrível, pleno emprego, né? Você tinha emprego onde você queria, na Vibrasa, Embraer, Johnson e tal, e eu escolhi a Johnson. Fiquei 10 anos lá, depois eu saí da Johnson, fiz uma empresa própria, né, uma empresa de construção civil, e aí comecei a me interessar na política, não partidária, mas a política empresarial. Tá. Fui para a associação comercial, nesse tempo, né? Claro, casei com uma mulher daqui, né, a Áurea, uma pessoa daqui de São José, que naquela época era difícil, né, achar joseense mesmo de verdade, né? Então, mas ela é de família daqui. E aí eu fui para a associação comercial, comecei lá como diretor, depois vice-presidente, depois presidente por 2 gestões. Possivelmente nessa época que o Cury, né, o Cury, que hoje é candidato aqui em São José pelo PSDB, ele pediu para me chamar como secretário de Desenvolvimento Econômico. Aí eu aceitei o convite, deixei a minha vaga na CI para o Felipe Cury, né? Você vê os Curies todos aí dominando a cidade, né? Felipe Cury é colunista aqui do Meon, né? Então, Pessoa Felipe Grande e fantástica. Felipe Cury. Aí eu deixei lá, que era meu vice-presidente, fui ser secretário de Desenvolvimento Econômico lá no partido, lá na prefeitura, depois me convidaram para o partido, para o PSDB, entrei no PSDB por volta de 2008, por aí, e de lá para cá, tive diversos cargos, tesoureiro, secretário, vice-presidente, e hoje estou presidente do PSDB depois da eleição, da convenção que nós tivemos o ano passado. Mas né? nunca foi candidato a nenhum cargo político? Não, nunca fui candidato a cargo político, nunca me despertou interesse. Sim, dirigir a questão partidária, porque é a partir do partido que você escolhe os bons candidatos. Então, os partidos não devem ter reserva de mercado, né? Tipo assim, o presidente é que é o cara que vai ser eleito e tal. Não, os partidos, eles têm que ter, claro, pessoas que dirigem o partido, e depois, claro, você pode ter até um membro da executiva do partido ou do diretório se candidatando sem problema nenhum. Mas o objetivo inicial, tudo sai do partido, né? Então, foi esse o trabalho e o objetivo que eu tive, de manter o PSDB aqui em São José, para que ele pudesse ter uma boa base de candidatos, tanto a vereador quanto a majoritário. No caso, a ideia era o Eduardo Cury, mas ele foi para o PL e nós vamos apoiá-lo lá no PL. Bom, se a gente pegar as últimas 7 eleições em São José dos Campos para prefeito, 6 foram conquistadas pelo PSDB. 2 vezes pelo Emanuel, 2 vezes pelo Eduardo Cury e 2 vezes pelo Felício, que acabou deixando esse último mandato dele no meio para a entrada do Anderson, enfim, mas que também fazia parte do grupo, né? E vocês fizeram 5 vereadores na última eleição, Sim. 2020, né? E agora tem 2. Essa mudança do PSDB, o Melo, a que se deve, né? Porque, poxa, você pega quadros como Fernando Henrique Cardoso, José Serra, o próprio Alckmin, né? A história do PSDB no Brasil, né? É uma história realmente muito rica, né? E como é que está o PSDB hoje? O que aconteceu para chegar nesse momento de você falar, poxa, temos que reconstruir o partido? Não, destacando inclusive o Plano Real, né?
que hoje consertou o Brasil através do PSDB. Bom, o PSDB, claro, ele teve, por talvez não se definir, né, definir o seu posicionamento na época do governo, tanto do Lula quanto da Dilma, né, não se posicionou completamente como deveria, e apareceu então, né, na época o candidato Bolsonaro, deputado federal, que conquistou esse espaço, e a partir daí, claro, o PSDB no Brasil perdeu a relevância. O PSDB em São Paulo também enfrentou algumas divergências, algumas brigas razoáveis, né? Você tinha lá o próprio Dória, né, que foi governador e que queria ser presidente, e por um outro lado, você tinha também o governador atual do Rio Grande do Sul, né? Eduardo Leite. O Eduardo Leite. Então essa competição toda também esfacelou um pouco tanto o diretório quanto a nossa base. Depois uma briga na capital, né? Enfim. E aqui em São José é um grupo diferenciado de pessoas que vem acompanhando desde o Emanuel, né? Muitos entraram depois, como eu, mas de qualquer forma formaram toda essa base. E em São José houve uma ruptura em 2022, né? Quando 80% das pessoas que estavam no partido, no PSDB, foram para o PSD, né? Levados pelo Felício, que tinha o pleito de ser governador na época. E aí, depois o Felício fez uma composição com o governador atual, o Tarcísio, né? Estava no Republicanos, ele foi como vice pelo PSD. Esse pessoal todo foi trabalhar, a maioria, diria que 90% comissionados, né, da prefeitura. Então eles foram, acompanharam o Felício nisso. O Felício saiu, foi para ser candidato e deixou o cargo para o vice-prefeito, que hoje é prefeito da cidade. Enfim, essa foi a ruptura. Claro que no primeiro momento que a gente fez reunião lá, logo depois dessa ruptura, a primeira reunião, já estava como presidente interino, a primeira reunião foi com 20 pessoas, né? Então a gente teve que reconstruir o partido, atraímos novas lideranças. As últimas reuniões que a gente tem, mais de 300 pessoas presentes. Então a gente conseguiu reconstruir, o grupo de pessoas se modificou, mas sempre com o mesmo pensamento, o pensamento de gestão, de tratar as pessoas bem e a cidade, que vem do Emanuel, passou pelo Cury, e agora chegou o momento do Cury novamente mostrar esse pensamento junto com o Emanuel para a população. E como foi o momento ali dessa ruptura, né? O Felício indo para o PSD, né? Levando o Anderson também, que hoje é pré-candidato, né? À reeleição. Aquele momento, como é que foi para vocês? Vocês aceitaram, poxa, não tenho o que fazer, o Felício é dono do nariz dele, ele vai seguir o caminho, ele quer ser vice-governador, está compondo com o Tarcísio. Aliás, quando isso aconteceu, ele não estava ainda compondo com o Tarcísio, né? A ideia dele era ele estava no PSD governador, só. né? Isso. Kassab queria que ele fosse governador e depois virou candidato a vice-governador. Como é que foi para vocês aquele momento, receber isso de uma pessoa que estava muito dentro do grupo de vocês? Para quem ficou no PSDB foi um certo choque, né? Ficar com um partido que antes era um partido que tinha um amplo espectro de pessoas e tal, né? E depois ficamos com muito poucas pessoas. E também mais a crise que o PSDB estadual e federal tinham, tudo isso juntou e deixou a gente um pouco triste. Mas eu digo que são as pessoas que ficaram, ficamos lá com o Emanuel, o Eduardo Cury, né? O Emanuel não estava no partido, mas trabalhava com as nossas cores. E depois o Emanuel agora recentemente entrou também no PSDB. Enfim, foi um choque inicial, mas não tinha o que fazer. O Felício queria mesmo sair do PSDB, saiu do PSDB e levou as pessoas com ele que quiseram estar, que já estavam na prefeitura e foram também. Então, para nós foi um choque inicial, mas depois, com a reconstrução, a coisa foi andando e agora eu acho que nesse ano das eleições, né, isso fica um pouco mais obtuso, as coisas aparecem um pouco mais, claro, e o eleitor vai decidir os dois programas, né?
se o programa do PSDB com o PL, no caso, o majoritário hoje é o Eduardo Cury no PL, e os outros partidos, eu tenho que citar os outros também, né? O Novo está com a gente, o antigo PMN, que é o Mobiliza, e o Cidadania, que está na federação. Então, 5 partidos, e do lado do PSD, mais alguns outros partidos também. As convenções não estão feitas ainda, isso pode mudar de alguma forma, e a gente espera que sempre mude para melhor para nós. Mas, de qualquer forma, hoje o partido é um partido estabilizado, em São Paulo também o diretório funcionando direitinho, na própria capital agora nós temos um novo candidato, o da Atena também, parece que dessa vez vai. Enfim, uma construção nova do PSDB, mas é aquilo, nós não podemos cair no erro do passado, quer dizer o seguinte, nós estamos em cima do muro, não sabemos o que, não, nós temos que saber o que queremos, qual lado que queremos, né? O que a gente quer para a população e se a população vai realmente aceitar esse nosso projeto. Então, a ida do Eduardo Cury para o PL também chegou a pegar vocês de surpresa ou não? Porque eu imagino que vocês queriam o Eduardo Cury como o cabeça de chapa pelo próprio PSDB para manter a história do partido, né? Como é que foi essa questão, a negociação, o comunicado a vocês, enfim, a aceitação do PSDB de Cury indo para o PL? Não, a saída do Cury, diferentemente, foi muito negociada, né? O Cury, conversamos por muitas reuniões, né? As pessoas envolvidas na executiva, no próprio diretório. O Cury colocou todos os problemas que ele tinha, né? Claro que para um partido, hoje o PL tem mais de 90 deputados federais, enquanto o PSDB tem aproximadamente 10 ou 11 deputados federais no total. Isso dá uma proporção de televisão, de tempo de televisão muito maior, né? Enfim, todas essas possibilidades foram muito bem negociadas, explicadas, pessoas que apoiaram, pessoas que não apoiaram, mas depois no final todos nos juntamos de mãos dadas e aclamamos sem problema o Cury para o PL. Então foi muito negociado com o Emanuel, negociado com a executiva, não tivemos nenhum problema, tanto é que hoje, né, agora está sendo implementado o comitê com todos esses partidos juntos, quer dizer, então não houve trauma neste ponto. Tá, em relação à questão nacional, vocês contam com o apoio de Bolsonaro vindo aqui, também junto com o Cury, numa campanha, do próprio Valdemar, os quadros do PSDB que ainda estão, né, com vocês, também vindo aqui para somar durante uma campanha eleitoral, ou não vai ter essa necessidade? Não, com certeza. Todos tanto o PSDB, já negociamos lá com o PSDB, o Diretório Estadual, Paulo Serra, todos os envolvidos. O Paulo Serra é presidente da executiva do Diretório Estadual. E também negociamos o PL também. O Cury, claro, negociou prontamente todos os apoios, né? Ele, a qualquer momento, claro, que ele precisar, né? Ainda não começamos a campanha, mas vai ter o apoio, claro. O Valdemar já veio muitas vezes aqui, já falou o que pensa, né? Ele fala muito o que pensa, ele não faz rodeios. Já falou sobre a campanha do Eduardo. Também eu já tive sinais de que o Eduardo Bolsonaro e o próprio Bolsonaro já sabem dessa campanha. É muito importante, uma cidade com 700 mil habitantes, o PIB que São José tem, enfim, uma cidade muito importante para os partidos, para o PL. No caso do PSDB também, tivemos agora esses dias uma palestra do Emanuel, onde vieram as lideranças do PSDB de São Paulo. Enfim, isso está tudo costurado, tudo acertado, tá? Com os diretórios estaduais, com certeza os apoios virão. Bom, a gente tem acompanhado, né, diariamente essas movimentações políticas em São José dos Campos, e fica aquela questão, quem será o vice de Eduardo Cury, né? Tem a convenção do partido, né, para confirmar a candidatura do Cury, evidentemente, né? Hoje ele é pré-candidato. Mas, e o vice vem de fato do PSDB? O presidente do PSDB crava que o vice será do partido? Olha, o meu sonho é esse, que nós façamos uma composição junto com o PL, com o Eduardo, para que o vice saia do nosso partido. Enfim, inclusive, numa das reuniões, o Eduardo falou que o desejo dele é que o vice saia do nosso partido. Bons nomes, bons quadros nós temos, assim, como nenhum outro partido, eu posso garantir, né? Não só os vereadores que nós temos hoje, os pré-candidatos a vereador, alguns pré-candidatos, mas outros nomes também do próprio diretório, da executiva, enfim. O Eduardo tem o melhor local para a escolha do seu
do seu candidato a vice-prefeito. A política, claro, ela é uma política, a política ela é uma política de conversas, né, de aquisições, de muito trabalho de apoio entre os partidos, né, de convites, enfim. Nós entendemos também que, claro, temos a gente entra na eleição é para ganhar, não é para ficar olhando. Então, se na possibilidade houver a possibilidade de atrair mais partidos, hoje, vou repetir só, né, nós temos o Novo, o Mobiliza, Cidadania, PL e PSDB. Então, esses 5. Se houver a possibilidade de atrair mais partidos com alguma outra modificação nesse quadro inicial do vice ser do PSDB, claro, nós vamos ouvir, nós vamos discutir dentro do diretório. O diretório não é presidente que decide, né? Dentro da executiva e dentro do diretório. A executiva ela pode dar uma opinião, mas o diretório que decide no final. Enfim, tudo isso será conversado, né? Eu estou fazendo no momento a conversa entre os partidos, com o presidente do PSDB, né? E o Cury hoje está presidente do PL. Enfim, nós temos a Fernanda, que é presidente do Novo, o Henrique, que é presidente do Mobiliza, e o Edgar, que é presidente do Cidadania. Então, todos esses serão envolvidos numa conversa para isso. Mas, claro que o desejo aqui do presidente do PSDB, do Melo, é que saia dos nossos quadros o futuro vice-prefeito de São José, junto com o Eduardo Cury, prefeito. O peso maior na escolha do vice é do próprio Eduardo Cury? Você falar, esse eu quero, ou esse eu não quero. É ele que, vamos supor, quem manda no final ali, quem será o vice ou não? Sim, o Eduardo, claro, ele vai convidar aquela pessoa que mais sintonize no programa de governo dele, no trabalho que ele vai ter, né? E, então, claro, ele é o primeiro que decide e convida. A partir do convite, né? Isso, dentro do PSDB, além de passar na executiva, esse nome passará pelo Emanuel, né? Que tem essa visão ampla. Então, o nome de vice passa pelo Emanuel Fernandes. Claro, ele tem essa visão toda. E se dentro do diretório executivo e do Emanuel nós tivermos uma aprovação, a gente vai oferecer esse convite, esse candidato que o Eduardo convidou para que faça parte da chapa majoritária dele. E se por acaso tiver uma questão do Eduardo pensar em outro partido, isso tudo será discutido também, mas passa pelo Emanuel Fernandes. Emanuel Fernandes não será o candidato a vice do Cury ou ainda existe essa possibilidade, já que ele está afiliado ao PSDB? Claro, existe a possibilidade. A convenção será proximamente no final do mês. Em conversa com o Eduardo Cury, nós decidimos fazer a convenção juntos, né? Então, esses partidos farão a convenção ou juntos ou proximamente, para que saia de lá toda uma decisão. E, claro, se fosse para oferecer hoje, uma boa conversa com o Emanuel seria o Emanuel, não tenha dúvida, porque, como eu disse, nós estamos aí para ganhar, né? Então, com esses dois nomes já testados, nomes preferidos nas pesquisas hoje, por exemplo, né, são os nomes preferidos, eu acho que daria uma dupla fantástica, sensacional, e que, com um pouco de trabalho, poderia levar essa eleição. Estou conversando aqui com o José Melo, ele é o presidente do Diretório Municipal do PSDB em São José dos Campos. Melo, recentemente conversei com o vereador Milton Vieira Filho, também sobre a possibilidade dele ser vice, né? Que o nome dele foi ventilado, né? Ou vice do Anderson ou vice do Cury, dependendo muito para que lado o partido vai nessa eleição. Mas se o partido estiver com vocês, né? Que o partido dele é o Republicanos. E tem a força do governador do estado, sim, Tarcísio, né? Se estiver com vocês também, você falou que há a possibilidade de outros partidos chegarem, né? O nome do Milton seria também colocado ali para discussão, para ser um possível vice? Então, o Republicanos, eu acho assim, a questão das inversões, né? O Republicanos, ele, claro, seria para nós um partido fantástico, como os outros que a gente está conversando, né? Mas seria um partido fantástico para estar com a gente. É um partido que ainda tomou a decisão de estar na base do prefeito, mas ainda não tomou a decisão
Você vai apoiá-lo. De onde estará exatamente na eleição. Entendi. Então, o Republicanos é muito importante para nós, assim como o MDB e como outros. Só que não há essa possibilidade de chegar assim falando, olha, eu quero estar, mas eu tenho que ser isso. Não, tem que ser a ordem inversa. Eu quero estar porque gosto do projeto, gosto do jeito que vocês fazem a eleição, gosto do jeito que vocês trabalham e, a partir daí, então, claro, é mais um candidato para estar junto dentro das perspectivas do Eduardo Cury para a escolha. Então, é muito bem-vindo, claro, não só o vereador Milton, mas o deputado também, são nomes muito importantes na política da cidade e que estariam facilmente dentro do nosso conceito de fazer política. Bom, também existe o nome que a gente também já ouviu, né, da própria deputada Letícia, que poderia ser vice, mas a Letícia está no Progressistas, PP, isso, que é um partido que já está totalmente alinhado, pelo menos a gente percebe-se que está alinhado com o atual prefeito. Aí ficaria mais difícil a composição, seria isso ou não? Então, a deputada Letícia também é uma pessoa que é um quadro excelente, uma deputada com excelente votação. Ela, claro, está no PP. O PP hoje, o presidente é o Bruno, que é secretário da Guarda Municipal, né? Proteção ao cidadão. Isso. Secretário de Proteção ao Cidadão. Isso. E então, claro, ele está na base do totalmente, não só trabalha na prefeitura, como está na base do prefeito e como é presidente do PP. Eu acho muito difícil o PP vir para nós. E a deputada, ela, claro, não pode mudar de partido, porque a janela já passou em abril. Enfim, é uma situação difícil, mas nada que ela não possa também apoiar no dia a dia essa questão, uma decisão dela. Mas, em junção, me parece que o PP já está com a base do atual prefeito. Claro que o Eduardo Cury, ele tem uma vivência de mais de 8 anos, né? Vamos dizer quase 10 anos, né? Em Brasília. Claro que ele conhece todos os líderes, né, desses partidos e ele pode conversar lá por cima também para poder ter outros apoios, né? A gente não descarta, né? Eu não diria que é 100% de chance de não tê-los, não, muito pelo contrário. Há uma porcentagem dele. Uma outra coisa também, as pesquisas, né? As pesquisas, conforme elas vão identificando os candidatos com mais possibilidades, elas vão atraindo os partidos também. Então, isso é uma coisa natural. O Podemos também está na base do prefeito, né? Um secretário adjunto dele é presidente do Podemos, né? Agora, são todas... Tem algumas coisas importantes que eu queria até esclarecer para você. As nominatas, que são as fichas onde estão definidos os diretórios, são de 2 tipos. Umas nominatas são impostas pelos diretórios de São Paulo, né? E outra, para todos os partidos, tá? E outras são eleitas, né? A nossa, do PSDB, foi eleita. Tem algumas outras que não tiveram essa eleição, elas são simplesmente impostas. Então eu entendo que, claro, depende de uma negociação mais profunda, essas nominatas podem ser trocadas facilmente. No caso do PSDB, por exemplo, é difícil você fazer uma mudança dessa, a não ser que a gente cometa algum agafe muito grande, política, jurídica, enfim. Não é o caso, nós temos essa visão de fazer tudo certo. Mas há a possibilidade também de mudar no diretórios estaduais e federais, claro, desses partidos, fazer uma mudança de nominata, e isso também possibilita a vinda de outros partidos. No começo da nossa conversa, Melo, eu falei sobre a última eleição, que o PSDB elegeu 5 vereadores em São José. Isso. Hoje tem 2, né? Um permaneceu e o outro voltou para o partido, foi o Petiti, né? Isso. Eu não sei se ele já tinha sido do PSDB, não me lembro. Já Petiti, né? Foi um quadro do PSDB por muito tempo. E então, é o Petiti e o Dr. José Cláudio. Dr. José Cláudio. Voltar a ter 5 de novo? Isso é possível fazer voltar ao que 4 anos atrás, ou vai ser um caminho mais complicado vocês terem mais vereadores? Olha, o 45 em São José dos Campos é muito querido, por causa do Emanuel, do Cury e de toda a gestão que nós participamos, né? Então, em primeiro lugar, a legenda é forte. Isso pode atrair
uma quantidade maior de vereadores, né? O Petit voltou para o PSDB, ele tinha saído, estava no MDB. Dr. Zé Cláudio, a gestão inteira ficou no PSDB, ou por sinal é nosso líder hoje na Câmara. Nós tínhamos o Eleven, que foi para o PSD, né? O Renato Santiago, que foi para o União Brasil, e a Dulce, que também foi para o União Brasil para se candidatar a vice do Dr. Elton. Então, na realidade, nós perdemos esses vereadores. Eu não posso esquecer também do Juvenil. O Juvenil foi, na época, pediu para mudar para o PSD e nós demos a carta para ele mudar, uma decisão do diretório por serviço prestado. Ou seja, o PSDB, ele não só entende, como sabe que as pessoas que prestaram bons serviços ao partido e à cidade não podem ser, de uma hora a outra, tiradas da política. Então, a gente concedeu nessa época a carta. E nós ficamos com 3 vereadores, né? E depois, então, aí com a saída do Eleven, ficamos com 2, com a saída da Dulce 1, mas veio o Petit, que é um bom quadro, um excelente quadro. Então, nós estamos com um bom quadro. Nós temos uma federação com cidadania, então tem um excelente nome, que é o do Abranches, né, que vai somar muitos votos, com certeza, junto com o Petit, junto com o Zé Cláudio, né, junto com o Hélio Nishimoto, que também está com a gente, veio hoje, está sem mandato, mas com certeza é um bom nome. Então a gente trabalha de 3 a 4 possíveis vereadores dentro do nosso partido. Claro que não vai ser igual, né, o PSDB não vai ser igual ao passado, porque na eleição do Felício ele teve 180 mil votos, então o coeficiente foi muito alto, né? Mas em compensação, a gente vai olhar para uma Câmara muito positiva para o lado, claro, o Eduardo sendo eleito, muito positiva para o Eduardo Cury, porque pelo PL também, onde ele deve receber muitos votos, também vai ter um número muito bom de vereadores. Então, começa a se olhar já para esse universo da Câmara, trabalhar junto com o Executivo, muito proximamente, claro, a Câmara vigiando o Executivo, mas também aprovando suas leis para o melhor da cidade. Então, eu entendo que a gente deve trabalhar por volta de 3 ou 4 candidatos. Como é que o presidente de um partido fica fazendo conta em casa, pensando, todo dia, todo de manhã. Deve ter 6 mil votos, esse pode ser 8. Antes de chegar aqui, já fizemos conta, e não só do nosso partido, porque isso, com a nova lei, depende também da votação dos outros partidos. Que tem a sobra. E tem as sobras, que não são mais do partido, né? Então, tudo isso é uma matriz um pouco complexa, que a gente está dominando agora. Um bom engenheiro faz os cálculos. Põe um Excel lá e faz com um pouquinho de inteligência. Mas nós temos mais ou menos essa visão já dos partidos que vão fazer, né? Mesmo agora, ainda antes das alianças completas, que vão ser, vamos dizer, promulgadas nas convenções, mas já tem mais ou menos um universo. Claro, até o final do mês a gente vai ter isso 100% definido, o número de votos, não só as tendências de quantidade de eleitores em São José, quanto à questão do número de candidatos registrados nas convenções, aí a gente pode analisar com mais calma. Até dia 5 de agosto, que é o último dia para as convenções, nós vamos ter esse quadro bem definido e trabalhar em cima disso. Você falou o nome do Nishimoto, é mais um que pode... Sim, o Hélio Nishimoto. O nome colocado como possível vice, né? O Hélio, mais uma vez, o Hélio Nishimoto foi deputado estadual, bem votado, por 2 mandatos, eu creio. O Hélio estava no MDB também, ficou na prefeitura por um tempo e agora veio somar com a gente, né? Hoje ele está na chapa de vereadores também, né? Como eu te disse, a chapa de vereadores é muito importante para você ter o coeficiente, né? PSDB então, mesmo. PSDB. Agora, Melo, se a gente pegar as últimas eleições e comparar a essa, as 2 últimas, o Felício ganhou no primeiro turno. Primeiro turno, nas 2 últimas. A primeira ele começou com 3%. Tá. Daí subiu. Depois, com o apoio do Emanuel Eduardo Cury, subiu e ganhou no primeiro. Do Carlinhos, o prefeito. Carlinhos era o prefeito. E o PSDB voltou. Isso. E essa eleição, a gente percebe que há uma possibilidade muito grande de um segundo turno, né? Pelos nomes que nós temos, né? Pela história, enfim. Sim. Com o Cury, com o próprio Anderson, com o Dr. Elton, né? Que é um médico, é deputado. O próprio PT, com Wagner Balieiro, quer dizer, tem os demais candidatos também, todos nós iremos trazer aqui, viu, gente, para conversar, tá?
Mas há uma possibilidade de um segundo turno Sim, na cidade. Eu acho que é factível. Vocês já estão pensando nisso também? Sim, pensamos no segundo turno, claro. Há a possibilidade sempre do segundo. Trabalhamos para o primeiro, mas a possibilidade de segundo turno, sim, claro, as pessoas vão agora, a partir do começo da campanha, né? Então, por exemplo, as pessoas que têm mandato já não podem mais em inaugurações, etc. Então, a partir de agora, vai ter que ser baseado em campanha eleitoral mesmo, a partir do dia 15 de agosto, e baseado também em projetos que vão ter que ser entregues, os planos de governo têm que ser entregues para o tribunal. Então, isso tudo vai estar aberto e a população, claro, vai começar a escolher, né? Nós entendemos que há possibilidade da gente caminhar para um primeiro turno, mas claro, isso aí não tem nada decidido e estamos preparados também para o segundo turno, sem problema. É uma possibilidade bastante grande. Muito bem, eu quero agradecer demais aqui a presença do Melo, presidente do PSDB de São José dos Campos. Foi bacana a nossa conversa, bem esclarecedora, né? Porque as pessoas ligadas à política vivem essa expectativa, né, de confirmação de candidaturas. Sim. E principalmente agora em relação à vice. E estamos aqui de portas abertas e com certeza ao longo da campanha, da caminhada, né, os candidatos virão aqui, né, os candidatos a prefeito, a vice. Certeza. E a gente vai conversar muito mais sobre o futuro da cidade. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado pela sua entrevista, a gentileza, e o Meon sempre um grande parceiro aí, recebendo a gente para esclarecer as dúvidas aí e poder falar um pouco sobre política. Muito obrigado por ter vindo. O Melo, nosso convidado de hoje, presidente do PSDB de São José dos Campos. Obrigado você que nos acompanhou mais uma vez. Vou deixar aqui a última edição da revista Metrópole Magazine, né, que a gente fala sobre ESG. Tem um grande evento agora em agosto do MEON sobre ESG, entregando aqui para o Melo. Obrigado. Tá? Obrigado. Para dar uma lida aí na nossa revista, conteúdo muito bom. E nos acompanhe também pelas redes sociais do Portal MEON e do T7 News. Obrigado e até a próxima entrevista. Beleza. Muito bom.